Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade à disciplina de análise das demonstrações contábeis. Nessa videoaula nós vamos tratar do tópico 2.1, que seria a análise vertical das demonstrações contábeis. Nós vimos aí a definição, né, ou qual é o objetivo da análise vertical no material, na apostila. E a definição que nós temos é o seguinte: olha, o objetivo da análise vertical é mostrar a participação relativa de cada item de uma demonstração contábil em determinado referencial. Ok, vamos pegar essa definição e vamos compreender ela corretamente e por partes. Tá? Primeira questão: o objetivo da análise vertical é mostrar a participação relativa de cada item de uma demonstração contábil. Então a ideia é: nós vamos tentar verificar qual é a proporção de cada elemento de uma demonstração contábil em relação ao seu total ou em relação ao total de um subgrupo, né? Então qual é a ideia aqui? Por exemplo, no balanço patrimonial, eu tenho o valor de dois grupos dentro do ativo. O meu ativo vai ser dividido em dois grupos maiores, que seriam o ativo circulante e o ativo não circulante. Então, eu posso ter a necessidade de verificar qual é a proporção de investimentos que eu faço, né? Se eu invisto mais em ativo circulante ou se eu invisto mais em ativo não circulante. Então, eu vou analisar a participação do ativo circulante em relação ao ativo total. Ou ainda, eu vou analisar a participação do ativo não circulante em relação ao total de ativos que eu tenho. E como que a gente faz esse cálculo? É bastante simples, né? Vamos pegar, por exemplo, o valor do ativo circulante e dividir pelo valor base. Nesse caso, se eu quero comparar a proporção do ativo circulante em relação ao total de ativos, o valor base para mim é o total de ativos, né? Então, eu vou pegar o valor da conta que eu quero analisar, no caso o ativo circulante, dividir pelo valor base, que no caso é o total de ativos, né? O valor do ativo total. E o resultado dessa divisão, desse quociente, eu vou multiplicar por 100 simplesmente para transformar isso em um valor percentual, que é um valor mais prático, mais fácil de ser analisado, né? A gente já tem uma relação em percentual e isso a gente consegue fazer comparações com diferentes valores brutos, né? Então, se eu faço esse tipo de análise, eu posso pegar uma empresa que tenha 1 milhão de ativo total e comparar com uma empresa que tenha R$1.000 de ativo total. Estou analisando simplesmente proporções em termos percentual. Isso facilita muito comparações entre diferentes organizações ou ainda com a mesma organização em diferentes etapas de tempo. Um outro detalhe muito importante que a gente tem que levar em consideração dessa frase que nós colocamos aí como definição da análise vertical, inclusive é uma frase do professor Silva, que diz o seguinte: olha, o objetivo da análise vertical é mostrar a participação relativa de cada item de uma demonstração contábil. Eu não falei para você que é do balanço patrimonial, ou do ativo, ou do passivo, ou ainda da DRE. Isso pode ser aplicado para qualquer demonstração contábil. Qualquer demonstração contábil você pode fazer essa análise vertical. Inclusive, mesmo que não seja uma demonstração contábil, pode ser apenas um relatório financeiro, né? Se eu quero analisar proporções, eu vou fazer esse tipo de cálculo, né? Fazer essa análise proporcional de um elemento que faz parte de um agrupamento em relação ao total desse agrupamento. Ok? E aí, meus amigos, nós apresentamos para vocês nessa unidade um balanço de uma empresa fictícia, né? O balanço patrimonial da empresa modelo. O balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício no ano de 2017 e aí, óbvio, congregando também os valores para o exercício financeiro de 2016 também, né? Então, eu sugiro que você dê uma olhada nesse balanço com calma primeiro, né? Tenta entender, compreender corretamente aí os elementos do balanço patrimonial, compreender corretamente
os elementos da demonstração do resultado do exercício, para a gente exercitar a análise vertical dentro dessas informações dessa empresa modelo, ok? E aí nós apresentamos também, lá na figura 3 da apostila, né, lá na página 6, nós apresentamos um exemplo de aplicação da análise vertical. Então vamos acompanhar esse exemplo, ok? Então nós fizemos a análise somente do agrupamento das contas do ativo, ou seja, eu tenho aí a demonstração contábil do balanço patrimonial com dados do ativo e do passivo de 2017 e 2016. Eu tenho a demonstração do resultado do exercício de 2017 e 2016. Eu poderia ter feito essa análise sobre todos esses elementos. Inclusive, eu sugiro que você faça, né, para praticar. Mas a gente pegou só um recorte, só para exemplificar para você e demonstrar como essa análise é simples, como essa análise é fácil, né? Então, na figura 3, né, o exemplo de aplicação da análise vertical no balanço patrimonial, nós pegamos o recorte só das contas do ativo. E aí, como nós fizemos essa análise? Olha, o valor do meu ativo circulante para o ano de 2017, da empresa modelo, equivale a R$ 12.200. O meu ativo não circulante equivale a R$ 26.000. Lógico, o meu ativo total, que vai ser o somatório desses dois agrupamentos, equivale a R$ 38.200. Né? Como que a gente vai fazer a análise, por exemplo, do ativo circulante em relação ao ativo total? Nós apresentamos aí passo a passo esse cálculo, é muito simples, né? Eu vou pegar o valor do ativo circulante e vou dividir pelo valor base. Nesse caso, qual é o valor base? Se eu estou querendo comparar as contas do ativo em relação ao ativo total, o meu valor base é o valor do ativo total. Então, nesse caso, o valor de 38.200. Olha, eu poderia fazer diferente? Poderia fazer uma análise vertical só das contas do ativo circulante? Poderia, nada te impede. Essas análises que nós vamos ver aqui são análises gerenciais. Você pode moldar ela também de acordo com a sua necessidade, tá? Todos os índices que nós vamos ver, todas as análises vertical e horizontal, você tem opção, você tem liberdade de repente adicionar elementos, retirar elementos, fazer comparações entre períodos diferentes do que nós sugerimos aqui na apostila. Então é uma análise gerencial, você faz de acordo com a sua necessidade de informação, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, analisar as contas que pertencem ao ativo circulante em relação ao total do ativo circulante. Ok, a única alteração que eu faria eu ia analisar cada conta e o valor base para mim deixaria de ser o ativo total e passaria a ser o ativo circulante. Então eu poderia fazer essa análise perfeitamente, né? E isso me traz informações também interessantes, passíveis de serem analisadas. É importante a gente ter criatividade também na hora de fazer essas análises. Mas voltando no exemplo que nós temos aí, da empresa modelo, se eu dividir o valor de 12.200, que é o valor referente ao ativo circulante, se eu divido esse valor pelo ativo total, que é 38.200, e multiplico esse valor, o resultado disso, por 100, né, eu vou encontrar um valor de 31,94%. Né? É elementar que nós façamos essa análise em termo percentual. E o que isso vai significar para mim, então? Olha, 31,94% dos recursos que a empresa obtém, ela aplica no ativo circulante. Se nós seguirmos aí os valores que nós já calculamos aí para conta caixa, conta bancos, conta clientes, nós vamos conseguir analisar todos esses elementos dessa forma. Então, por exemplo, a conta caixa, ela equivale a 7,85% dos investimentos que a empresa faz. Nós temos várias opções de realização de investimentos. O ativo da empresa representa isso, onde a empresa pode aplicar recursos. E aí essa empresa escolheu aplicar em 2017 7,85% do total do ativo, né, no seu caixa. Né? Então, dos 38.200 que ela tinha disponível, que ela tinha opção de fazer investimento, 7,85% ela aplicou na conta caixa. Esses valores da análise vertical vão trazer uma noção para a gente da proporção de cada investimento, de cada valor em relação
ao total, né? E aí nós sugerimos que vocês replicassem essas análises para o balanço, para os outros elementos do balanço patrimonial, né? Por exemplo, as contas aí de 2016, né? Ou ainda as contas da demonstração do resultado do exercício. E aí na demonstração do resultado do exercício, o valor base para a gente vai ser a receita líquida de vendas. Então eu vou dividir os outros elementos pelo valor da receita líquida e multiplico por 100 para verificar a proporção que cada elemento vai me subtraindo da receita, até eu chegar na formação do meu lucro. Inclusive a gente tem a análise do que o lucro representa em relação ao total de vendas. Então essa é a análise que a gente faz na DRE. E aí, só a título, né, de repente, de curiosidade, né, se a gente pegar o balanço patrimonial do ano de 2016 e fizermos a análise, nós vamos verificar que, por exemplo, o ativo circulante ele representa cerca de 31% dos investimentos realizados pela empresa, né? E o ativo não circulante, cerca de 69% dos investimentos realizados pela empresa. Então, que é mais ou menos o que nós já encontramos aí no caso das contas do ano de 2017. Né? A empresa altera pouco a sua forma de aplicação de recursos. Ou ainda, se nós fizermos a análise das contas do passivo, que não foi apresentado aí no exemplo, né? Se nós, por exemplo, o passivo circulante, nós dividimos ele pelo valor do total do passivo e patrimônio líquido, ou ainda, pelo total do ativo, que é o mesmo valor, né? Nós vamos verificar que o passivo circulante ele representa cerca de 37% das origens de recursos da empresa. Então, a gente muda a análise que a gente fez em relação ao ativo. Agora a gente está analisando fonte de financiamento. Então, é importante que você entenda isso também. No caso do passivo não circulante, olha, se você fizer essa conta para 2017, pegar o valor do passivo não circulante, que é 18 mil, e dividir pelo total do ativo, né, que é 38.200, você vai verificar que o passivo não circulante representa 47% das origens de recursos que estão sendo aplicadas no ativo. Então é isso, a análise vertical é uma análise muito simples, e até por ser simples demais, né, eu vou voltar no que nós comentamos na primeira videoaula. Eu vou fazer uma análise vertical das minhas demonstrações, ok, me traz uma série de informações, mas eu não posso considerar somente a análise vertical para tomar uma decisão. Eu vou ter que fazer outras análises. E aí nós vamos ver essas outras análises em próximas videoaulas, ok? Um grande abraço e até mais.